Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo do dia, como sempre, aí com muitas informações para trazer para vocês. Antes disso, pedir para vocês deixarem o like no começo do vídeo, que ajuda a gente bastante. E claro, se for da primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram. E ó, Copa do Mundo tá pegando fogo. Sexta-feira a seleção brasileira entra em campo contra Camarões. Está sendo definido agora os classificados para as oitavas de final. E você pode estar apostando na Stake.com, uma das maiores casas de aposta do planeta, patrocinadora da UFC, do Everton da Inglaterra, e com as melhores odds aí do mercado. E se tem uma promoçãozinha no seu primeiro depósito de 50 a 150 reais. Lembrando que você pode usar o meu cupom promocional Futebolaço, que você ganha bônus aí no seu primeiro depósito. E tem o bônus para a aposta não ser perdida no seu primeiro depósito. De 50 a 150 reais, você faz uma aposta com esse valor e aí você tem que escolher odds de 1,70 para cima. A aposta tem que ser feita antes da partida acontecer, em pré-match, e não vale múltiplas, ou seja, escolher mais de uma aposta. Tem que ser uma única aposta entre 50 e 150 reais. Você tem que ser residente no Brasil e essa odd tem que ser de 1,70 para cima. Se você perder, eles devolvem aí o seu dinheiro. Stake.com, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, a situação é a seguinte: tem uns bonecos maneiros aí com contrato encerrando com o Vasco nesta quarta-feira. Eu vou trazer para vocês os nomes. São 6 jogadores. Encerram o contrato com o Vasco hoje: Alex Teixeira, Raniel, Luiz Henrique, Danilo Boza, Bruno Tubarão, Fábio Gomes. Dos 6, 5 já tem a saída confirmada do Vasco. Seriam eles: Luiz Henrique, Danilo Boza, Bruno Tubarão, Fábio Gomes e Raniel. Esses 5 não ficam. Alex Teixeira tem contrato expirando hoje e o Vasco vai procurar o jogador, com o Paulo Brax chegando amanhã ao Brasil para fazer um novo contrato por uma temporada. Acredita-se dentro do Vasco que o Alex Teixeira é um jogador identificado com o clube e que com uma pré-temporada ele pode render muito ainda no Vasco da Gama. Voltou da Europa, se readaptando ao Brasil, numa segunda divisão, uma competição de muito choque. Não discute-se o tamanho do talento do Alex Teixeira no Vasco. Então, o Vasco fará uma proposta para ele de 1 ano. Eu acredito que essa vinda dele para a Série B e o próprio retorno dele fez desvalorizar a questão salarial dele. Numa renovação, ele deve ganhar bem aquém do que se imaginava antes do retorno dele, que ele ganhava na Europa salários aí muito superiores à casa de R$1 milhão, mas deve chegar uma composição para ele ficar. Ele ainda não respondeu o contato do Vasco, mas a tendência é que o Alex siga no Vasco. Ele é vascaíno, tá com um filho recém-nascido e gostaria de permanecer no clube. Agora eu vou trazer para vocês mais uma lista de atletas que o contrato encerram agora até o final do mês de dezembro, tá bom? Vou trazer para vocês agora aqui a situação dos bonecos. Quem tem contrato encerrando agora no final do mês de dezembro: Nenê, Quinteiro, Léo Matos, Sarrafiore, além também dos que tinham um contrato com opção de renovação automática, que são Anderson Conceição, que já renovou o contrato inclusive, Yuri Lara, Edmar, Thiago Rodrigues. O Yuri Lara deve permanecer, vai se respeitar a renovação de cláusula automática. Edmar e Thiago Rodrigues são casos tratados hoje à parte dentro do Vasco da Gama. Thiago Rodrigues, o Vasco tem interesse que ele permaneça, mas o Vasco quer procurar um goleiro para ser o titular e ele ser o reserva. Se ele topar essa condição, beleza. De repente mexe um pouquinho no contrato para lá e para cá, ele fica sem problema algum. Se ele bancar que quer ser o titular, aí o Thiago Rodrigues dificilmente permanecerá no Vasco. Então deve existir uma conversa com o retorno agora do Paulo Brax, chega amanhã. Edmar tem renovação de contrato por mais um ano, mas a tendência é que o Vasco converse para ele acertar com um novo clube. Acho que a situação do Edmar vai depender da chegada de um novo treinador. Então a situação do Edmar deve correr um pouquinho mais no stand-by, beleza? E o Nenê, o Vasco propõe uma renovação de contrato com ele por 6 meses. Já o meia deve querer uma renovação por 1 ano. Então vai esperar o jogador voltar do Catar aí. A representação do grupo é dia 8, ele tem contrato ainda até o final do mês de dezembro. E chegando aqui, as partes devem negociar um
acordo. Vamos falar agora sobre a situação de jogadores especulados no Vasco de ontem para hoje. Lateral direito Rodinei está muito próximo de anunciar a sua ida para o Olympiacos da Grécia, jogador que foi sondado por um caminhão de time brasileiro. O Vasco foi um dos que consultou a situação do jogador, mas o Rodinei tinha um sonho de jogar na Europa. Ele ainda não havia atuado no velho continente e viu com bons olhos a proposta do Olympiacos, que foi o último clube que o procurou, inclusive, e ele está indo para lá, segundo apurou o companheiro Vene Casagrande, deve fazer contrato até 2024. O jogador já tem 30 anos de idade. Os companheiros do Lance Net trouxeram dois nomes: o atacante rápido de velocidade que veio do América Mineiro para o Atlético Mineiro, o Ademir. O Atlético casou uma bala no jogador, ele tem contrato até o fim de 24, mas não foi muito aproveitado, jogou mais de 40 partidas no ano, mas não se entregou aquilo que se imaginava dele. O jogador que está tentando se firmar no Atlético Mineiro ainda, seria um interesse do Vasco. Ele tem 27 anos, completa 28 no ano que vem. Já um outro nome eu questiono, eu sinceramente não entendi. Eu vou trazer informação porque eu respeito muito o veículo, que é o Lance, mas eu sinceramente achei meio nada a ver. Acho que chance zero desse jogador chegar no Vasco. É o zagueiro Digão, que inclusive é cria do Fluminense, rodou fora, voltou, teve no Cruzeiro, saiu do Fluminense em 2020, estava jogando, salvo engano, na Tailândia, eu acho que é isso, e está sem clube desde julho, tem 34, faz 35 ano que vem. Então acho que foi um tiro no escuro aí. Eu acho que essa situação do Digão não procede. E jogadores relacionados ao Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro está precisando fazer caixa, eles estão com situação financeira um pouco complexa, estão virando SAF, inclusive agora, e o Atlético pretende sim negociar jogadores. Então, dependendo da proposta, não acho nenhum bicho de sete cabeças o Atlético Mineiro liberar o Ademir, não, que eu acho um bom jogador, mas foi maravilhosamente bem no América e no Atlético não rendeu o esperado. Eu sempre tenho um pouco de pé atrás com esse tipo de jogador, porque uma coisa é você jogar num time médio, outra coisa é você pegar uma camisa de mais peso. Dependendo do valor, eu fico com um pouquinho de pé atrás, tá bom? Outra situação que eu gostaria de dividir com vocês é o técnico Antônio Oliveira, português, que jogou a última temporada, treinou o Cuiabá na última temporada, teve passagem também pelo Atlético Paranaense, teve o seu nome ligado ao Vasco nos últimos dias. Ele deu uma entrevista lá em Portugal, falando sobre a situação de se ele fica no Brasil, se ele sai, e também aproveitou e comentou sobre o Vasco. Aspas, desculpa para Antônio Oliveira. O Vasco é um colosso do futebol brasileiro. É uma honra estar ligado a um clube desse. Mas não posso esquecer a gratidão pelo Cuiabá, que já se propôs a continuar comigo, independente do meu contrato já ter acabado. Meu respeito a um clube que me deu todas as condições de trabalho. É evidente que em nenhum momento vou deixar de atender o telefone ou fechar as portas a qualquer campeonato ou país. O português está curtindo as suas férias lá em Portugal, onde inclusive ele é de lá, né? Ele é português, tá? Mas o Antônio Oliveira não vai pintar no Vasco, não. Eu diria que isso aí é pulo de 10. Estou só trazendo o depoimento dele falando a respeito do nosso amado Gigante da Colina. E agora eu gostaria de dividir com vocês uma matéria feita pelos companheiros do Extra, da coluna Futebol, Coisa e Tal, que, olha, me deixou um pouquinho irritado, não vou mentir para vocês não, a respeito do Campeonato Carioca, audiência, valor de transmissão pago para cada clube do Rio. Se liga na brincadeira aí, ó. A audiência dos jogos da Copa do Mundo na televisão me levou na busca de informações sobre as transmissões de jogos do Carioca de 23. E a notícia parece ser boa, embora polêmica. Flamengo e Federação chegam a um acordo e o estadual do próximo ano terá jogo dos grandes clubes televisionados em TV aberta. O acordo não está assinado, mas o presidente Rodolfo Landim aceitou os apelos de Rubem Lopes e antes de viajar para o Catar, deixou o seu ok para as tratativas. Com o aval rubro-negro, duas emissoras mostraram interesse em negociar a transmissão dos jogos, as redes Bandeirantes e SBT. Pausa. Lembrando que em 2019, depois daquela babaquice que o Flamengo fez, né, de se achar o pica das galáxias, maior que todo mundo, transmitiu o jogo por conta própria contra o Boa Vista, depois da questão da lei do mandante, que foi uma medida provisória que o Bolsonaro assinou lá em 2019, a Globo se sentiu traída, porque ela tinha um contrato de exclusividade com a competição, e rompeu o contrato com todo mundo, que a Globo pagava uma fortuna.
fizeram um contrato, desculpa o termo, de merda com a Record para 2021. Inclusive, os clubes não receberam nem premiação, porque os valores foram muito ruins. E agora estão decidindo para onde vai ser transmitido o Campeonato Carioca. E surge como possibilidade agora a Band e o SBT. Entenderam um pouco o contexto? Vamos seguir agora aqui, ó. O curioso é que quase 3 anos depois do rompimento, lembrando que o contrato com a Record foi por 2 anos, tá? O contrato da Record acabou. Foi horroroso também. Aquele Cariocão TV que caía a transmissão toda hora, não tinha sinal, foi um inferno. Mas vamos lá. O curioso é que quase 3 anos depois do rompimento com o Grupo Globo, por divergência nos valores ofertados, Landim acena com um acordo pelos 18 milhões propostos em 2020 para a renovação do contrato assinado em 2017. Na época, o Flamengo não aceitou, optou por se valer da lei do mandante, que foi o que eu expliquei para vocês agora, então recém-aprovada, e transmitiu seus jogos no seu canal por streaming, a Flá TV. Por insegurança jurídica, a Globo rompeu o contrato com a Ferj e as edições dos últimos anos com transmissões alternativas e sob novo modelo de comercialização dos direitos. Teve audiência e receitas abaixo do esperado. O retorno financeiro não ultrapassou os 40 milhões. Os grandes clubes receberam cotas irrisórias e os chamados pequenos tiveram ganhos perto a zero. Um verdadeiro fiasco que Rubens Lopes, presidente da Ferj, tenta corrigir integrando a Brax Sport. Não é o Paulo Brax não, tá? É a Brax Sport Ascent. O plano de comercialização e o direito de negociar com os interessados. A agência, que nasceu da fusão da Sport.com com a Market Sport e a Printac, foi anunciada ontem oficialmente como detentora dos direitos de exploração comercial da Copa do Brasil. Dos 4 grandes, Botafogo e Vasco, são, por enquanto, os únicos a avalizarem o contrato com a Ferj/Brax e assinaram por 5 anos, em troca de 9 milhões brutos. Desconta-se desse valor 10% da taxa para a entidade. A Ferj morde 10%, 10% de 9 milhões são 900 mil, ficando líquido 8 milhões e 100 mil reais. Vasco e Botafogo recebem 8 milhões e 100 reais aí, 8 milhões e 100 mil reais, desculpa, pelo Campeonato Carioca. Se forem confirmadas as bases do acordo, os rubro-negros receberão o dobro dos outros. Fluminense recebeu oferta semelhante à de Botafogo e Vasco. A questão é que representantes das emissoras já contactadas condicionaram o interesse dos jogos do Flamengo no pacote, alegando fatores como audiência e atratividade comercial. Vejamos, pausa aqui. A Bandeirantes e também o SBT só fecham o acordo se o Flamengo estiver dentro, né? O Flamengo estava meio receoso, reticente. Lá atrás foi ofertado 18 milhões, eles recusaram, acreditando que dava para se fazer mais dinheiro com a Flá TV vendendo pay-per-view para os próprios torcedores do Flamengo. Foi um fiasco para todo mundo. E aí o que aconteceu? Passado 2 anos com a Record sendo horrível para todo mundo, agora volta-se a negociar em bloco para uma outra emissora para tentar se ganhar mais. A Globo até agora não se meteu na briga e eles estão próximos aí a acertar. E segundo apurou o Extra, isso é uma informação que os clubes ainda não confirmam, Vasco e Botafogo aceitariam 9 milhões e o Flamengo 18. Lembrando que o contrato anterior com a Globo, todo mundo dos grandes recebiam rigorosamente o mesmo valor. E agora, voltando o contrato, o Flamengo ganhando o dobro. Primeiro, que se for partir para o pressuposto de audiência, é um absurdo o Flamengo ganhar o dobro do que os outros. E ao mesmo tempo, é um absurdo o Vasco, se for padrão audiência, é um absurdo o Vasco ganhar a mesma coisa que o Botafogo. Se é para ter uma hierarquia por tamanho de audiência e torcida, tem que ser Flamengo, Vasco, né? Botafogo e Fluminense tem torcidas similares ali. Eu até confundo, cada hora uma pesquisa mostra um, mostra outro, enfim. Mas se for por isso, é um absurdo o Vasco ganhar pelo mesmo Botafogo, que é um absurdo o Flamengo ganhar o dobro do Vasco também.
Então eu vou procurar aguardar, é uma primeira matéria que surge nesse sentido, agora do Extra, trazendo essa informação. Eu juro que vou tentar correr atrás um pouco disso para entender melhor. Eu nem tinha parado para me lembrar de que realmente a gente nem sabe onde vai passar o Carioca, porque a Globo rompe em 19, 20, não, foi 20, perdão, foi 2020, 21 e 22 foi com o Cariocão Play, o que foi o pacote de pay-per-view, e a Record passando um jogo ou outro em TV aberta, e o contrato com a Record acabou. Agora está em aberto, e realmente é a primeira informação que surge nesse sentido agora. Acredito eu que nesse mês de dezembro vão surgir novas novidades, e assim, então logo, eu trago para vocês. É isso, galera. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. Logo mais aí na parte da tarde eu chego com mais informações. Valeu, fui!